Nossos patrocinadores, agora vamos falar novamente sobre eles, que afinal de contas, sem eles a gente não estaria por aqui, né? Nós temos aí a AdService, nosso amigo Tarcísio, a Anval Engenharia, a da Conex Consultoria e Treinamento, com o nosso querido Darlan, que inclusive foi responsável por toda a parte layout das nossas artes, né? O sistema de ficha de inscrição. Um abraço, Darlan, obrigado, querido. A Escola Superior de Cruzeiro, a ESC-EFIC, que está completando 50 anos neste ano, né? E participando também, ela que sempre foi uma geradora da educação no ensino superior do Brasil, a ETECOM, a JHS Estudos, com o João Henrique e toda a equipe, DJ Farofa, todo mundo posicionado. Se você está podendo desfrutar desse ambiente online, desta plataforma, é com o pessoal da JHS, que tem soluções em mídia. Você hoje pode ter aí gravações, pode ter também salas virtuais, uma série de processos muito interessantes. É só manter contato com a JHS que eles resolvem para você. A Lumen Instituto Educacional, né, uma educação de qualidade absoluta para você. A Master Soluções Digitais, a Loja Pequenos Trajes e a Rádio Mantiqueira, que depois, né, do evento finalizado, você poderá novamente assistir aí as palestras no canal de YouTube da Rádio Mantiqueira, né, vai ficar lá para que você possa curtir todo esse momento. Mas agora, nós vamos às 8 horas e 52 minutos, você está acompanhando o nosso congresso online, nós vamos desenvolvendo com você aqui os 3 R's, repensar, renovar e reinventar. Esse talvez seja a grande meta e o grande desafio de todos nós. A equipe Edustre, desde o primeiro momento que estava montando o evento, quando surgiu essa situação de repensar, renovar, reinventar, trouxe isso para que você discuta, principalmente nesse momento tão conturbado, onde nós temos uma pandemia mundial, né, embaralhando todos os cenários. Mas, para isso, de vez em quando, você tem que ficar muito atento para entender algumas coisas importantes, para se adaptar a esse novo normal que tanto fala hoje. O que a gente precisa realmente para fazer uma ação mais proativa e realmente ter uma melhor solução. Para isso, estou convocando agora nosso grande amigo, né, palestrante, professor universitário, uma pessoa que tem aí uma grande experiência também no mundo da comunicação e da administração, Adilson Martins, que vai trazer para nós a segunda palestra do dia. É uma palestra sensacional. Profissional do futuro, descubra as habilidades para você superar quem? As máquinas. Vamos descobrir então. Mas antes de chamar o Adilson, nós vamos, obviamente, passar um pouco aqui da biografia do nosso currículo, do nosso grande amigo. Adilson Martins é mestre, especialista e bacharel em administração, possui curso de extensão avançada de empreendedorismo no Executive Center do Babson College nos Estados Unidos, que é um dos maiores centros de estudo de empreendedorismo do mundo, é professor universitário com destaque para atuação na Fundação Getúlio Vargas, no Unifateia e também na Faculdade Serra Dourada. Ele também atua como auxiliar, assessor técnico administrativo dentro da Fundação Paula Souza, palestrante profissional com atuação no Brasil e também no exterior, radialista profissional, possui mais de 25 anos de experiência na área de comunicação, autor do livro Amálgama Divina. É um dos especialistas no estudo científico da indústria 4.0 no país, que foi inclusive tema da sua dissertação de mestrado. Possui larga experiência em consultoria interna e externa em empresas, com ênfase nos processos de gestão de pessoas, comunicação organizacional e interpessoal. E é também empreendedor hoje, e seu principal gestor, Adilson Martins, palestras e treinamentos. A partir de agora, estão com vocês o nosso querido Adilson Martins, trazendo Profissional do Futuro. Descubra como você poderá superar as máquinas. Adilson, bom dia, muito obrigado por participar conosco aqui no Congresso Online. Seja bem-vindo e a plateia é sua, meu amigo. Um abraço, muito obrigado. Bom dia, Jorge. Bom dia, amigos desse congresso online promovido pela Edustre, a qual já aproveito a oportunidade para agradecer a todos os presentes, quase 80 pessoas nos acompanhando nessa manhã de sábado, essa manhã de conhecimento e compartilhamento do saber. Essa palestra, talvez, pelo título, né, as pessoas pensem que eu vou falar bastante de tecnologia e vou fazer bastante provocações com relação ao uso de informática, etc. Não é bem assim. O meu foco hoje é com relação às pessoas. E já começa, inclusive, por essa capa aí, né, do robô querendo competir com o ser humano.
Hoje a maior preocupação das pessoas acaba sendo com relação ao que está por vir e perder a sua vaga para sistemas de automação. Quando ouvimos falar em empresas que deve acontecer algum processo de automação, deve ser instalado alguns computadores ou robôs em nossos departamentos, já causa um pouco de frustração e também preocupação para as pessoas. No entanto, as pessoas se esquecem do poder que elas têm em mãos e de sua capacidade, principalmente cognitiva, para fazer essa reviravolta. Nós dizemos que, na atualidade, não estamos mais vivenciando um mundo, a era da informática, mas sim a era da informação. Baseado nessa era da informação, o que nos falta é transformar esta informação em conhecimento, fazendo com que o valor agregado dos nossos profissionais sejam cada vez maiores. É isso que nós temos que focar. Muitas pessoas ainda afirmam que durante esse processo de pandemia que estamos vivenciando, as tecnologias foram aceleradas ou avançadas. Não. Tudo isso já estava aí. Inclusive essa plataforma que nós estamos utilizando para fazer este congresso, que é o Zoom, já existia. A internet de fibra já existia. Os processos que nós utilizamos como ferramenta, aplicativos e todos esses meios de veiculação pelo YouTube como lives já existiam. O que aconteceu foi a mudança no comportamento das pessoas que passaram a ver a utilidade dessas ferramentas tecnológicas. Observe, não foi a mudança das máquinas, mas sim a mudança das pessoas. O que nós temos que fazer então? Aprimorar as nossas habilidades. E no século XXI, não podemos mais dar ao luxo de, quando fazemos uma pergunta, quem aqui já acabou os estudos? Não podemos dar ao luxo de alguém levantar as mãos. Não podemos. Por quê? Porque simplesmente a busca pelo conhecimento não tem mais fim. É onde eu vou falar para vocês do lifelong learning. É colocar um aprendizado continuado até a sua vida. Eu brinco, inclusive, com os meus alunos da faculdade, quando eles me perguntam, professor, até quando eu tenho que estudar? E eu digo, só até aos 99 anos. A cada dia, novidades, revoluções, mudanças de comportamento mudam. As pessoas devem tomar consciência de que devem deixar de lado a especialização para a busca de mão de obra especializada para tornar-se cérebro de obra especializado. O professor Pierluigi Piazzi, grande neurocientista, professor de curso de vestibular, falecido em 2015, que eu tive o prazer de conhecê-lo, afirmava que o nosso cérebro equivale a aproximadamente 1.500 computadores top. Vamos pegar aí como referência na atualidade um computador i7. Se você colocar em média $1.000 por cada computador desse, que é o que está acontecendo? Cada computador desse i7 está na média de 5 a 6 mil reais, é o preço que está valendo hoje o dólar. Você tem simplesmente no seu cérebro um valor aproximado de $1,5 milhão de dólares. Agora eu pergunto para você, o que você está fazendo com uma ferramenta que você já possui e que vale $1,5 milhão de dólares? Essa é a diferença. Nós devemos nos focar, então, nesse lifelong learning, nos processos aprimorados dos seus pilares, que é aprender a conhecer. Precisamos criar gosto pelo aprendizado, ver o estudo como algo comum na nossa vida. Já diziam isso há mais de 1000 anos. O dia que eu não aprendo é o dia que eu não vivo. Reflita, quantos dias você já deixou de viver porque não aprendeu algo novo naquele dia? Algo novo que levasse você a ter um diferencial dos seus amigos concorrentes para que você não pudesse ficar tão preocupado assim com a automação das máquinas. Segundo, você deve aprender a fazer, a realizar, ter um processo mental de inovação, de produtividade, não ficar apenas no campo das ideias. Aprender a conviver. Nosso mundo é relacional e falaremos mais sobre isso ainda hoje. Então, é preciso aprender a trabalhar em equipe, é preciso você explorar e aceitar ideias diferentes da sua para poder maximizar projetos e, principalmente, nessa nova etapa do lifelong learning, é preciso que nós aprendamos a ser humano. Nós precisamos entender o que o ser humano está fazendo neste planeta.
para conseguirem entender, inclusive pegando a palavra do nosso querido amigo Rafael Takei, o seu propósito aqui em cima dessa terra para desenvolver as suas potencialidades. Bom, baseado nisso tudo que eu estou dizendo para vocês, nós vimos muitos ainda naufragando na internet. E eu digo naufragando na internet, captando aqui a fala do professor Mário Sérgio Cortella, porque a internet é como se fossem as grandes navegações antigas. Nós navegamos para conhecer novas culturas, buscar novos conhecimentos. Mas o que temos visto hoje em dia são pessoas buscando mais do mesmo. Elas não conseguem sair deste campo que é tão apertado no seu meio e enxergar novos horizontes, fazer novas descobertas. Por isso, ele costuma utilizar o termo que as pessoas naufragam na internet, porque buscam sempre as mesmas coisas e não vão se aventurar em busca de novos conhecimentos. Por isso é tão importante nós hoje termos consciência de que também ser especialista em apenas uma área já não pode mais. Hoje, a teoria de Joss Bauer é para você ter a mentalidade T, de profundidade e amplitude, e essa mentalidade de profundidade e amplitude faz com que você seja especialista em diversas áreas, leia de tudo, beba de quase todos os saberes. Os 5 conhecimentos humanos estão aí. Então, é preciso que nós nos questionemos o que eu estou me desenvolvendo na área científica, ou seja, cursos, palestras, teorias que já foram comprovadas, o que eu estou me desenvolvendo na filosofia, o que eu estou sabendo sobre teologia, o que eu estou sabendo sobre o conhecimento popular, que é muito importante e existe uma riqueza muito grande, o que eu estou sabendo sobre artes. Esses 5 conhecimentos humanos faz com que nós sejamos cada dia mais completos. E lógico, as máquinas, elas são muito específicas e elas não possuem algo que o ser humano possui de diferencial, que é o sentimento e o relacionamento interpessoal. Para isso, meus amigos, é preciso que nós tenhamos a absorção dos saberes, nós possamos ver beleza em todas as áreas e não ficar com pré-conceito de determinada disciplina ou área do saber. Se você não sabe matemática, é importante que você entenda a beleza da matemática, mesmo que você não utilize no seu dia a dia. Muitas pessoas, por exemplo, não sabem que os números possuem essas formas porque apresentam a quantidade de ângulos que eles representam, né? O número 2, por exemplo, que parece um Z, são 2 ângulos, o 1 tem um ângulo e o 0 não possui ângulo algum, por isso chamado de zero. Vejam, a beleza dessas culturas e desses conhecimentos ampliam os nossos saberes e faz com que nós tenhamos mais interesse em desenvolver o nosso raciocínio, criarmos mais conexões neurológicas, mais sinapses. Isso é extremamente importante. E a principal preocupação das pessoas, não adianta você mais ficar preocupado, porque a realidade já aponta para a integração homem-máquina. O livro do Dan Brown, que é um livro que mistura realidade com ficção, já aponta essa integração a partir de 2040. E se você acha que é mero exagero, você certamente já não sai de casa sem o seu smartphone. Você já utiliza de muitos aplicativos para auxiliar no seu trabalho, no seu dia a dia. Percebam, nós já estamos conectados a um mundo que não tem mais volta. Então, não é possível continuarmos lamentando daquilo que é mais forte do que nós. Não brigue com a tecnologia, seja aliada. Perceba como eu posso estar um passo à frente dessa tecnologia e aumentar, inclusive, a nossa qualidade de vida. Hoje as pessoas têm condições de substituir membros, como vemos aí na imagem, pessoas que foram mutiladas por doença, acidentes ou qualquer outra forma, conseguem ter seus membros substituídos e também ganhar alta performance. Muitas pessoas que utilizam próteses, como esse rapaz que aparece a foto, são corredores, participantes de jogos internacionais. Bom, também não adianta ficar cismado com a tecnologia, pensando que a tecnologia é coisa do mal.
se eu utilizo a tecnologia para fins pacíficos e para me auxiliar, de fato essa tecnologia é uma amiga. Se eu não fizer nada, fique tranquilo, ela vai superar você e certamente ela pode ser uma ameaça ao seu emprego. Agora, entender como funciona essa integração não quer dizer que nós temos que ignorar, porque eu posso perder para a tecnologia. Os processos estão evoluindo, a nanotecnologia, como você observa na imagem, já é uma realidade. Isso tem valor agregado para a longevidade do ser humano e nós precisamos entender como tudo isso funciona. O corpo do ser humano possui energia elétrica, com a capacidade de fazer um chip desse funcionar praticamente por toda a nossa vida. Agora, se você não quiser colocar um chip no seu corpo, você também pode tatuar um chip que já é realidade em algumas partes do nosso planeta. Baseado nessa informação, você consegue acessar lojas de conveniência, consegue realizar compras sem a necessidade efetivamente de ter um cartão de crédito, né? Mas aí já cai um pouquinho nos questionamentos religiosos sobre o número da besta, coisa que a gente não vai discutir a parte teológica aqui. Mas gostaria que vocês se atentassem principalmente para os estágios da inteligência artificial, essa mudança que vem hoje proeminente e que ameaça, de certa forma, algumas pessoas. Hoje, nós estamos vivenciando a área do machine learning, ou seja, as máquinas estão começando a aprender como funciona. E aí nós temos, conforme no nosso celular, o próprio Google, né, que corresponde a algumas chamadas de voz, o Siri, que vocês certamente ouviram falar nos telefones da Apple, Alexa e até mesmo no próprio Windows, a Cortana, que responde aos seus comandos de voz e acaba interagindo com você. Estamos nesse nível, mas estamos passando em breve para o nível 2, que é o Machine Intelligence, saindo do Machine Learning, que é a aprendizagem, para a máquina inteligente. Essa máquina inteligente é a tecnologia corrente que está em desenvolvimento hoje. Hoje, a realidade que nós vemos no nosso mundo cotidiano é muito pequeno diante do que já existe de avanço no mundo tecnológico. Mas muito em breve, meus amigos, nós chegaremos ao estágio 3. O estágio 3 é o estágio em que as máquinas seguirão no nível de consciência. E nesse nível de consciência, as máquinas saberão como nós pensamos, poderão fazer algumas previsões a respeito de nosso comportamento. E aí, nós precisamos ter a inteligência emocional, um conhecimento intrapessoal e um relacionamento em equipe muito sólido para, de fato, não sermos superados pela máquina. Resumidamente, nós precisamos ser humanos e continuar aprendendo do lifelong learning. Se nós não continuarmos estudando e aprendendo e nos aprimorando, este conhecimento que eu disse para vocês, que é a máquina sensitiva, vai fazer a sua parte e ultrapassar o ser humano. Agora, o que fazer? Simples. Nosso cérebro, na atualidade, não é feito para guardar, para decorar volume de informações. O nosso trabalho do cotidiano merece mais atenção. É onde nós devemos dedicar, neste caso, a nossa cabeça para o que foi criada. Pensar. Raciocine comigo. Há 15 anos atrás, como nós tínhamos aqui em Cruzeiro apenas o telefone 3144, há alguns anos, né? 20 anos atrás, era muito fácil você memorizar o telefone das outras pessoas. Quando mudou para 3144, de 3144 para 3143, as pessoas já começaram a confundir-se. Depois, quando mudou para 3145, pior ainda. Hoje, com os números dos celulares aumentando cada vez mais, muitas pessoas já não lembram o telefone de parentes próximos. E não é para você lembrar. Quem tem que cuidar disso é a memória do seu telefone, é a sua agenda, são os aplicativos, não é? Por isso que os números de emergência não mudam há tanto tempo e são curtos, como 190, como 193. A nossa cabeça tem que ficar dedicada para a imaginação. Guardar mensagens deve ser apoio a aplicativos. E aí vai uma provocação a você. Se você está fazendo alguma atividade que está requerendo muito esforço físico e mental de sua parte, resumindo, você está colocando muito braço para fazer,
Pesquise se não existe algum aplicativo, algum software que possa fazer isso por você. Os softwares estão aí para nos auxiliar. Lembre-se, seja amigo da tecnologia antes que ela supere você. Então aprenda a utilizá-la e tenha sob seu domínio. Guardar mensagens já não mais na cabeça, tá bom? Seja criativo, desenvolva sempre o seu lado de imaginar possibilidades. Viaje na maionese mesmo, navegue na Hellmann's. Pare de ficar colocando limites na sua cabeça. Quando nós somos crianças e estamos aprendendo a conhecer este mundo, nós transformamos uma caneta num avião. Nós transformamos um objeto de cozinha da mãe em uma nave espacial. Precisamos brotar a nossa criatividade, coisa que as máquinas não conseguem fazer ainda. Projetar situações, ações, coisas. É preciso que nós pensemos cada vez mais fora da caixa, como dizem os administradores. Uma vez o aluno me perguntou: professor, como que eu penso fora da caixa? Eu digo: que caixa? Simplesmente, quem coloca os limites somos nós. Então, pensar fora da caixa é uma situação que nós mesmos acabamos por nos colocar como limites. Pensar sem limites e utilizar o nosso dom humano, que é a imaginação, é algo que vai levar você a superar, sem dúvida alguma, as máquinas. Fuge daqueles mitos de que as coisas acontecem por acaso, de que uma pessoa fala bem porque ela nasceu desse jeito. Não, você pode aprender, você consegue, talvez com mais dificuldade que outras pessoas, você consegue se desenvolver. Tire esse mito do artista, que o artista é uma pessoa endeusada, é um mito de fato, uma pessoa especial. Você tem as mesmas condições que ela. De novo, talvez com um pouco mais, um pouco menos de dificuldade. Tire esse mito de padrões que já existem, gabaritados, e que o mundo é todo quadrado e perfeito. Quem disse que o quadrado é a melhor forma, se a natureza nos ensina outras formas belas, como hexágono presentes nas colmeias e também nos corais? Quem disse que a melhor forma é o hexágono se existem as formas circulares de bolhas e formas de grãos de areia que são desenvolvidas no fundo dos oceanos? Pense, a melhor forma de você se desenvolver não é buscando ou querendo estar certo o tempo todo. Você não precisa estar certo o tempo todo. Existe uma pesquisa da Universidade de Harvard dizendo que o processo criativo, o desenvolvimento, ele precisa ter uma margem para aceitar erros. Por que eu tenho que acertar no alvo toda vez? Por que eu tenho que ter essa cobrança sempre? Se eu estou em processo de desenvolvimento de novo projeto, buscando alternativas para aquilo que eu vinha fazendo da minha vida até hoje, repetidamente. Se nós ficarmos preocupados em acertar de primeira, provavelmente nós nunca acertaremos de primeira. Aliás, acertar de primeira é algo tido como fora do comum. No golfe, quem acerta a primeira atacada, paga uma rodada de cerveja para aquelas pessoas. Por quê? Porque não é comum. Alguém aqui já conseguiu sentar no automóvel e dirigir da primeira vez sem ninguém ter explicado nada, feito um curso de autoescola, entendido o significado de placas, entendido o movimento do automóvel? Alguém já sentou numa bicicleta e conseguiu andar e nunca caiu? E nem por isso você desistiu. Você dirige, você pilota a moto, você anda de bicicleta, nós trabalhamos, nós vivemos. O que não podemos, conforme disse muito bem Rafael Takei, é acordarmos e falarmos: hoje eu vou fazer a maior besteira da minha vida. Não. Nós iremos para o trabalho com o objetivo de acertar. E nesse objetivo de acertar, eu posso errar. Eu devo aprender com o resultado do erro, não aprender com o erro. Observe, são duas coisas diferentes. E então, quando eu faço e cometo erros de maneira honesta, eu estou me desenvolvendo. Afinal de contas, se você errou, é porque estava tentando fazer alguma coisa. É importante nos desenvolver num processo de pensar. O cérebro humano, conforme bem disse o Rafael, o cérebro trino, ele tem peculiaridades únicas do ser humano, que é um mamífero, mas que os demais mamíferos não conseguiram desenvolver, como, por exemplo, pensar em si mesmo.
Você precisa encontrar as maiores respostas para aquilo que você pergunta, mas que está dentro de você essas respostas. O processo de coaching nos ensina isso. Valorizar-se, enaltecer os seus valores. Se você está carente, procure primeiro conhecer o que você tem de valor, para depois compartilhar com as outras pessoas. Ter uma pureza, né? Como, por exemplo, uma descoberta e não olhar para o espelho de manhã e se achar um lixo. Isso é muito forte. As pessoas perderem completamente a sua autoestima, a sua busca de realização. O que te faz feliz, o que te movimenta, essa resposta está dentro de você. Claro que um profissional de coach, um psicólogo, pode lhe auxiliar, mas você só vai sair do buraco se alguém jogar uma corda. Quem escolhe a forma de sair é você, colocando a corda na cintura ou no pescoço. Pense, a pureza de uma criança, isso inclusive é registrado na Bíblia. Se nós conseguimos ter a pureza de uma criança, as descobertas, elas são mais fáceis. A visão simplista do mundo de uma criança faz com que, não vendo maldade ou colocando preconceitos, pré-julgamentos, a descoberta seja mais efetiva. É importante nós colocarmos o tempo kairos na nossa vida, da mitologia grega, que é o tempo da qualidade, o tempo do desenvolvimento pessoal, o tempo que me interessa como bom, não o tempo do desperdício, o tempo do cronos, o tempo que a gente não vê a hora daquilo acabar. Se você faz alguma atividade e não vê a hora disso acabar, isso não está te fazendo feliz. É o tempo do consumo de vida, é o tempo do cronos, o irmão de Kairos, o tempo que come o seu tempo. Você precisa de um tempo de qualidade, um tempo principalmente voltado ao seu desenvolvimento. Perceba a lei da aviação. A lei da aviação nos diz que, ao cair máscara de oxigênio por despressurização, coloque a máscara primeiro em você, depois na pessoa que está ao seu lado. Isso não é egoísmo, é questão de sobrevivência. Nós temos obrigação de cuidar de nós primeiro, para podermos auxiliar outra pessoa. Um bêbado carregando o outro, os dois caem. É preciso que uma pessoa esteja bem para poder auxiliar a outra. Nós precisamos aprender a nos conhecer. Para aí, então, nós conseguirmos chegar ao relacionamento interpessoal. Chegar ao relacionamento interpessoal e ter efetividade, produtividade, só será possível se eu conseguir me conhecer muito bem, desenvolver a minha habilidade e inteligência cognitiva intrapessoal. Depois que eu conheço a mim mesmo, eu consigo me relacionar com as outras pessoas. Filósofos, teólogos, historiadores já dizem isso há mais de 1000 anos. E por que a gente não coloca em prática? Se a potencialidade nossa sobre as máquinas está sobre este principal pilar. Ser humano precisa viver com o ser humano. Nós somos seres relacionais, diferente de todos os outros mamíferos. Quando você vê no History Channel, no Nat Geo, no Animal Planet, uma girafa, um filhote de elefante, qualquer animalzinho nascendo, ele já levanta com as perninhas bambas, vai procurar a mãe para mamar e já sai andando atrás da sua mãe no mundo selvagem. Trocando em miúdos o linguajar popular, ele se vira. E nós, seres humanos, quando nascemos, dependemos da nossa mãe, de pessoas que cuidem de nós o tempo todo, senão nós morremos. O ser humano, o final dessa história será cuidar de ser humano. Simples assim. E vamos deixar que as máquinas façam todo o serviço que a máquina deve fazer. Nós teremos tempo para descobrirmos qual a nossa finalidade sobre essa terra, que é voltarmos a ser seres humanos. Resumindo para você a nossa palestra, estudar é um processo de evolução contínua, portanto, prepare-se para estudar até os 99 anos. Tecnologia é uma realidade, não adianta tê-la como inimiga, torne uma aliada. Cabeça é para pensar, memorizar, decorar as coisas hoje em dia é praticamente insuportável. Claro, estudos é importante e a nossa rotina, mas se for para decorar alguma coisa,
coloque no aplicativo. Não tenha medo de errar em novos projetos. Lógico, você não está buscando o erro, você está buscando o acerto, mas só erra quem faz. Repense seus valores e valorize-os. Parece apenas um jogo de palavras, mas é extremamente importante. Se você não se valorizar, provavelmente as outras pessoas irão fazê-lo. Lembre-se que não estamos sozinhos, somos seres relacionais. Ninguém nasce sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém se reproduz sozinho e ninguém morre sozinho. Valorize as pessoas, valorize as diferenças. O mundo é feito de diversidade. A todos vocês, um forte abraço. Espero que vocês reflitam sobre essa frase de Chris Anderson, o autor do livro Cauda Longa. Não vivemos numa era de mudança, vivemos uma mudança de era. Muito obrigado a todos, um excelente dia. Jorge. Muito obrigado, Adilson. Estivemos aqui com Adilson Martins. Sensacional, Adilson. Essa frase do Chris Anderson para fechar é demais, né? Esse livro da Cauda Longa é realmente um clássico e mostra bem aí algumas questões. Muito obrigado por sua participação, pela reflexão e principalmente pelas análises nessa fantástica palestra que eu tenho certeza que todo mundo gostou e muito aqui. Bom, você sabe, você está acompanhando conosco, agora são 9 horas e 22 minutos, o primeiro congresso online Desenvolva os 3 R's, repense, renove e se reinvente. Nesses tempos que estamos vivendo, isso é uma constante, a mudança ela sempre foi um indicador primário para que as pessoas pudessem realmente evoluir e hoje isso mais do que nunca é uma situação muito importante para que todos nós possamos aí verificar e estruturar os processos. Adilson, você colocou dentro da sua explanação as questões elas realizadas aí, a integração da inteligência artificial, todo esse movimento que nós estamos acompanhando, mas tem uma situação que chamou bastante atenção, que é a questão da dedicação que as pessoas colocam para o tempo, né? A gestão do tempo, a administração do tempo. E isso hoje está se tornando cada vez mais um desafio. Todos nós temos vários compromissos, temos que ficar trocando chapéus várias vezes ao dia e, obviamente, que muitas vezes tem gente desejando aí que o dia tivesse 48 horas, mas não sei se isso adiantaria alguma coisa. Na sua opinião, o que é realmente importante para que as pessoas aprendam a administrar melhor a questão do tempo e, principalmente, poder controlar melhor essa situação que hoje é, talvez, um dos maiores processos de sobrevivência do ser humano, saber administrar todas as suas atividades? Excelente pergunta, Jorge. O tempo é uma commodity que a gente não pode comprar, que a gente não pode mudar, que nós não podemos alterar. Então, nós podemos fazer a gestão dessas 24 horas, conforme você colocou na pergunta, dando foco para aquilo que é importante. Então, nós temos vários papéis durante o dia. Quando eu tiver consciência que eu estou colocando o meu tempo para algo que não agregue valor para mim ou para as pessoas que me são importantes, eu estou desperdiçando esse tempo. Recomendo, inclusive, a todos que assistam a tríade de vídeos contando sobre a vida de Bill Gates, chamado Código Gates. E lá ele mostra, inclusive, como que um dos homens mais inteligentes e bilionários do mundo consegue distribuir a sua relação com o tempo. Tempo, se nós levarmos um pouquinho para o lado da ciência, até mesmo da filosofia, o tempo não existe. O tempo ele é uma percepção. O tempo que nós contabilizamos no relógio, ele tem a percepção diferente para as pessoas. Me permitam aqui uma grande brincadeira, né? Se nós estamos de um lado da porta do banheiro, lá dentro do banheiro, para quem está dentro do banheiro, 1 minuto não dura o mesmo minuto de quem está fora. Então, o tempo, ele é percepção. De novo, a diferença está na importância que nós damos nessa vivência desse tempo. Perfeito, Adilson. Muito obrigado pela sua participação, brilhante palestra. Continue conosco aqui. O pessoal já está adorando aqui, ó. Valéria Augusto falando excelente, a Eliane Oliveira, palestra excelente, fora de série, obrigada mesmo. A Denise também colocando aqui, ó, parabéns, muito satisfatória. A Luciana, excelente palestra, estou aprendendo muito. Palestra muito interessante, a Ana Flávia dizendo, não tinha pensado nessa perspectiva das relações humanas com a tecnologia. Acho que quase ninguém pensa nisso. Até o Taquei já deixou aqui o seu salve aqui para a excelente palestra, Adilson. O ser humano é o nosso maior diferencial, sem dúvida nenhuma. O ser humano adoecendo em potencial desperdiçado, a Maria Ângela colocando isso muito bem.